Queridos amigos do Grupo Espírita Amadeu Ferretti, que Deus abençoe a todos. É com alegria que nos dirigimos aos companheiros para dar início ao nosso trabalho. Inicialmente, iremos fazer a leitura da página de preparação para a prece, depois a prece, e depois vamos apresentar o assunto da nossa reunião. Temos aqui à mão o livro Pão Nosso, de autoria de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Abrimos na mensagem de número 100, intitulada Rendamos Graças. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Palavras de Paulo, na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Vejamos o que diz Emmanuel. A pedra segura, o espinho previne, o fel remedeia, o lixo fertiliza, o temporal purifica a atmosfera, o sofrimento redime, a enfermidade adverte, o sacrifício enriquece a vida, a morte renova sempre. Aprendamos assim a louvar o Senhor pelas bênçãos que nos confere. Bom é o calor que modifica, bom é o frio que conserva. A alegria que estimula é irmã da dor que aperfeiçoa. Roguemos à providência celeste suficiente luz para que nossos olhos identifiquem o celeiro da graça em que nos encontramos. É a cegueira íntima que nos faz tropeçar em obstáculos onde só existe o favor divino. E, sobretudo, ao enunciar um desejo nobre, preparemo-nos a recolher as lições que nos cabe aproveitar, a fim de realizá-lo segundo os propósitos superiores que nos regem o destino. Não nos espantem dificuldades ou imprevistos dolorosos. Nem sempre o socorro de cima surge em forma de manjar celeste. Comumente aparece na feição de recurso menos desejável. Lembremo-nos, porém, de que o homem, sob o perigo de afogamento nas águas profundas que cobrem o abismo, por vezes só consegue ser salvo a preço de rudes golpes. Rendamos graças, pois, por todas as experiências do caminho evolutivo, na santificante procura da vontade divina em Jesus Cristo, nosso Senhor. Meus irmãos, vamos orar. Neste momento, nós abrimos o coração e elevamos o pensamento ao alto, na direção de Jesus, o médico de nossas almas, para agradecermos pela bênção do discernimento, do conhecimento que muito nos ajuda a superar os impedimentos do caminho. Senhor, rogamos a Tua inspiração, que as Tuas vibrações de amor nos envolvam a todos, para que possamos encontrar o ânimo, o otimismo, a força, a fim de vencermos as dificuldades que nos cercam e de realizarmos as nossas tarefas com alegria, com desejo de fazer o melhor. Abençoa, Senhor,
esta reunião, para que dela saiam frutos deliciosos da esperança, do otimismo e do amor. Dessa forma, nós te pedimos permissão para dar por iniciada a nossa reunião online, a nossa palestra da noite. Graças a Deus. Então, meus amigos, hoje nós vamos abordar um tema bastante interessante. Estava conversando com vocês aqui e apagou aqui para mim. Um tema bastante interessante sobre uma passagem, um ensinamento de Jesus, a parábola da figueira que secou. E eu vou me reportar ao texto, que é breve, para que possamos elaborar algumas reflexões. Quando saíam de Betânia, ele teve fome. E vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhe disse: Tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha: tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que com efeito acontece. Marcos, capítulo 11, versículos 2 a 14 e 20 a 23. Parábola da figueira que secou. O que é uma parábola, não é? A parábola é uma história criada para que as pessoas entendam, uma história cheia de simbolismo, porque ela tem por objetivo sobreviver à passagem do tempo. Vejam, mais de 2000 anos e nós ainda estamos aqui analisando, refletindo e aprendendo sobre os ensinamentos do Mestre. E olha que me refiro só ao fato da compreensão, do conhecimento e da compreensão do que Jesus disse. Porque quanto à efetiva prática dos ensinamentos de Jesus, nós estamos bastante aquém em relação ao que deveria ser, não é? Porque estamos num processo evolutivo e não conseguimos viver em plenitude com um conhecimento consolidado completamente em nós, todos os ensinamentos de Jesus. Portanto, ainda estamos aprendendo. E a parábola, ela tem este objetivo de reunir um fato, uma ideia, uma história, para que dali nós possamos extrair elementos, né, identificar ensinamentos que Jesus desejou passar. Portanto, em se tratando de uma parábola, é uma história, né? E aqui a gente vai verificar várias coisas muito interessantes. Vejam que nessa parábola os discípulos participam, porque Jesus ensina por parábolas. Então ele fala do Senhor da vinha, ele fala do filho pródigo, ele fala do bom samaritano, e ele elege, né, ele elenca, melhor dizendo, né, os personagens. Mas aqui os personagens são do próprio Evangelho, são os apóstolos. E nós ficamos assim,
pensando, não é? Que essa parábola se diferencia das outras nesse aspecto. Então, vejam, Jesus estava com fome, avistou uma figueira de longe e encaminhou-se para ela com os discípulos. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Ora, que coisa interessante, não é? Não deveria ser de se esperar que a figueira tivesse figos, porque não era tempo de figos. Nós sabemos que a natureza é cíclica, que ela obedece ao passar das estações, à época de plantar, à época de colher. Cada árvore, né, tem um tempo próprio para produzir o fruto. E o que está dito aqui é que não era tempo de figos, ou seja, não era hora de nascerem figos. Então a primeira estranheza é essa. Parece que Jesus está irritado. Parece que ele ficou com raiva da figueira e resolveu puni-la. Numa leitura apressada, seria natural se pensar assim. Ocorre que alguém consegue imaginar o Jesus, o mestre da paz, o Senhor dos Espíritos, irritado e com raiva de uma árvore que não deu o fruto porque não era a época de dar o fruto, seria uma incoerência. A primeira incoerência é Jesus ficar irritado. A segunda, irritado com a árvore. A terceira, a árvore ter que dar frutos fora do seu período de produzir esses frutos. Então, se a gente lê apressadamente, parece assim que está tudo fora do lugar. Imagina você entrar numa casa e os móveis estão completamente fora do lugar. E você se perguntará por quê? É a mesma coisa que nós fazemos aqui. Nós nos perguntamos por quê? Porque certamente Jesus desejou, com essa parábola, deixar um ensinamento. Então, a sua ação não se deve a um impulso de desequilíbrio, de descontrole ou de raiva. Não, mas uma exemplificação, a fim de chamar a atenção dos discípulos para o poder, não é? Da fé. Então Jesus diz assim, que ninguém coma de ti fruto algum, o que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando do que dissera Jesus, disse, mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Então vejam que Pedro ligou uma coisa à outra, ou seja, Pedro se lembrou de que Jesus havia amaldiçoado a árvore e aludiu a esse fato quando verificou que a árvore estava seca até a raiz. Não é? Ao que Jesus diz, tende fé em Deus, digo-vos em verdade, que aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que com efeito acontece. O que ocorreria se nós nos apegássemos à letra morta? Nós acreditaríamos firmemente no que está escrito, da forma como está escrito. Então, nós ficaríamos tentando remover a montanha. E como a montanha não sairia do lugar, de duas uma, né? Ou o ensinamento não era válido, não seria válido, ou a nossa fé não seria suficiente para retirar a montanha do lugar. Será que foi isso que Jesus quis dizer mesmo? Não. Ele quis dizer que a fé transporta montanhas, mas a montanha, aquele que tem fé, que tem um desejo ardente de que tal coisa aconteça, e emprega sua fé
para que essa coisa aconteça, e observe que a coisa a que nos referimos é o bem. Ele transporta as montanhas da má vontade, as montanhas dos imprevistos, dos impedimentos, das dificuldades, para que o seu desejo se realize. Então, transportar a montanha não pode ser entendido de forma literal, tal como está escrito, porque aí perderia sentido. Transportar a montanha significa vencer os obstáculos naturais do caminho pela força de vontade, pela vontade poderosa da fé. O que é a fé, senão um pensamento excepcionalmente forte para que alguma coisa se realize? Tão forte que a pessoa passa a acreditar, não apenas a acreditar, mas a ter a certeza de que tal coisa se realizará. É a certeza antecipada daquilo que se deseja. A fé, diz Kardec. A fé é a certeza antecipada daquilo que se deseja. Então, quando se tem essa fé, essa certeza, realmente o ser humano transcende, não é? Ele vai além. Ele realiza coisas consideradas antes praticamente impossíveis. É esse o ensinamento de Jesus. Mas o que significa, afinal, a figueira? A figueira seca, não é? Veja que a figueira, ela não produziu frutos, porque não era tempo daquele fruto. Imagine que eu quisesse colher, né, mamão no tempo que não é de dar mamão. Não iria conseguir. Então Jesus não se revoltou contra a árvore, não amaldiçoou a árvore no sentido literal do termo, não é? Porque aquele que amaldiçoa, aquele que profere uma maldição, ele está cheio de ódio, ele está cheio do desejo do mal. Ora, não se pode conceber Jesus pensando no mal, alimentando o ódio no seu coração. Então, essa passagem também tem um significado especial. A figueira seca é o símbolo das pessoas improdutivas, das pessoas que têm a fé da boca para fora, das pessoas que frequentam os templos religiosos, os diversos templos religiosos, mas não vivem a sua fé. Vão lá como iriam a outro lugar, apenas do ponto de vista social ou ritualístico. Ou seja, se preocupam em cumprir as regras do templo, da religião, se preocupam em participar das cerimônias ou das reuniões, mas não se transformam, mas não se esforçam para mudar, mas não se preocupam em fazer o bem. E sendo assim, permanecem estagnadas. Então, quando Jesus se refere à figueira que secou, ele quer dizer que todos os companheiros improdutivos, assim como todas as doutrinas, não é? As filosofias e as religiões em que as pessoas não produzem, elas serão banidas. Por quê? Porque são enganos do pensamento, não é? E a mentalidade coletiva evolui. Então chegará um momento na Terra em que elas não terão vez, porque será o momento da verdade. Isso não significa que o momento da verdade será o momento em que vai existir só o espiritismo. Não, absolutamente não. Até porque há religiosos admiráveis
né? Há pessoas admiráveis até sem religião, porque nós falamos de comportamento, não falamos do rótulo religioso. Qual é a sua religião? Eu sou católico, espírita, protestante, budista, judeu? Isso não importa. Não é o rótulo que a pessoa apresenta, não é o templo que ela frequenta, é o que ela efetivamente faz, a maneira como ela se comporta. E desse ponto de vista, até os ateus podem estar em melhor condição do que as pessoas que frequentam os centros religiosos. Por quê? Porque a distinção é quanto a ser útil, não é? Então, se você abraçou a sua fé, mas eu ainda sou muito inconstante, ainda perco o equilíbrio, ainda me aborreço, todo mundo faz isso, não é? A gente se esforça para não fazer, mas a gente ainda faz. A questão é, vamos nos recompor, vamos insistir na nossa transformação, porque veja que a figueira não deu figos porque não era a época. Assim também o homem não vai dormir de um jeito e acorda de outro, né? Seria uma ilusão achar isso, que eu vou decidir que a partir de amanhã eu serei perfeito. Não, não é assim. Não é o aperfeiçoamento é um processo longo, né? Cuja meta final está ainda distante de nós. Mas se fala aqui do comprometimento, da vontade, da doação de si mesmo, da entrega ao ideal. É disso que se fala. Então Jesus está dizendo que aqueles que são improdutivos, não é? Eles são como a figueira, né? Eles vão perder a oportunidade. Mas não vão perder a oportunidade definitivamente, eles apenas adiarão a sua própria felicidade, porque ficarão para trás na caminhada do progresso. Mas uma vez que se decidam e realmente pratiquem esse esforço, aí eles se transformarão, não é? Então todos nós estamos inseridos nesse processo de evolução. E com erros e acertos nós vamos nos ajeitando. Então, Jesus também quer dizer que a lei natural, né, ou a lei divina, ela abrange os seres vivos. Então, quando ele fala da figueira, ele quer dizer também que eles também vão evoluir, não é? Eles estão inseridos na mesma lei de se tornar produtivos. As árvores, as plantas estão ali para uma finalidade. No caso da figueira, a finalidade é dar figos. E no nosso caso, qual é a finalidade? Porque há os frutos das árvores, mas há os frutos da alma. O que aprendemos, o que realizamos, o que fizemos das capacidades que desenvolvemos. Se nós não desenvolvemos essas capacidades, nós ficamos estagnados e elas se recolhem, não é? Elas definham, porque não são colocadas em exercício, não são exercitadas. Então, a finalidade da figueira é dar figo, e a nossa finalidade, a finalidade da alma, é amar, mesmo com muitos conflitos, mesmo com altos e baixos, não é? A gente se recupera e continua tentando, porque de tentativa em tentativa, nós vamos nos melhorando aos poucos. E dia chegará em que os nossos tropeços não mais acontecerão. E a nossa fé estará robustecida, né? Fortalecida pelo ensaio de tentativa e erro no exercício da vontade. Por vontade se entenda a fé,
de se transformar para melhor. Porque esse é o nosso objetivo. Então, na análise que faz, Kardec diz assim: a figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que em realidade nada de bom produzem. Então, enquanto nós permanecermos estagnados, cultuando só a aparência vazia, nós estaremos igual ou iguais à figueira que secou. E prossegue Kardec: dos oradores que mais brilho têm do que solidez, cujas palavras trazem superficial verniz, de sorte que agradam aos ouvidos, sem que, entretanto, revelem, quanto perscrutadas, algo de substancial para os corações. É de perguntar-se que proveito tiraram delas o que as escutaram. Então vamos nos dirigir aqui aos trabalhadores, não é? O orador que não se empenha por fazer um bom estudo, o médium que não leva a sua mediunidade a sério, que não se esforça para se melhorar em conhecimento e em atitude. Os trabalhadores dos diversos departamentos, que muitas vezes levam os seus vícios para o trabalho e se esquecem de que estão trabalhando para Jesus. E eu me recordo de Paulo em Colossenses, quando diz assim: e tudo quanto fazeis, fazei-o como ao Senhor e não aos homens. Então, muitas vezes a pessoa liga o piloto automático e vai trabalhar como o funcionário que vai bater o ponto, né? Vai se arrastando, vai sem o brilho nos olhos, sem aquele ardor na alma de fazer o melhor, sem a consciência de que ajudar é uma bênção e que ele está ali para doar de si. Daquelas pessoas que se engessam na rotina e acham que porque fazem um trabalho há muito tempo, já fazem com o pé nas costas e não se preocupam em aperfeiçoá-lo. Mas não é só aperfeiçoar o trabalho do ponto de vista da organização. É atender melhor, é ser mais fraterno, é saber que vai lidar com pessoas em condições de sofrimento e estar disponível afetivamente e emocionalmente para ela. Então hoje é o meu dia de trabalho. O que eu vou fazer? Eu vou botar a água na mesa, né? O copo d'água à disposição das pessoas, porque essa água será fluidificada. Eu tenho que chegar na hora, eu tenho que ter zelo, capricho no trabalho, eu tenho que fazer com carinho. Por que eu tenho? Porque eu me voluntariei para aquilo, eu não era obrigado. Então, se eu estou lá, enquanto eu poderia estar fazendo alguma outra coisa, eu tenho que dar o melhor, para que seja o melhor trabalho. Então, imaginemos, numa casa, quantos trabalhadores são, quantas frentes, quantas atividades, mas nós fazemos de coração, em tese, mas deveríamos fazer de coração mesmo todos os dias. Não deixar que o gesso da rotina tome conta da gente e nós passemos a fazer aquilo mecanicamente. Não. É para fazer com alegria, com amor, não é? É para fazer com dedicação, porque é uma honra poder ajudar e uma felicidade. Porque um dia talvez nós tenhamos entrado na casa espírita com dor, desalentados, angustiados, e fomos ajudados pela espiritualidade e pelos companheiros encarnados que estavam ali. E olha, agora nós temos a oportunidade de dar a nossa pequena parcela de colaboração para amenizar a dor
daqueles que estão na situação que nós já estivemos um dia. Então, isso é motivo de alegria, de nós podermos colaborar. Isso é motivo de fortalecimento da nossa fé, porque um dia nós fomos ajudados e agora a gente já pode ajudar. Ah, mas eu só varro o chão, ótimo. Já está muito bom. Toda tarefa da casa espírita deve ser valorizada, porque toda tarefa é importante. Desde aquele que limpa o banheiro, ao que recebe a pessoa, ao que faz a palestra, ao que dirige a casa, ao que trabalha na cantina, todo o serviço é abençoado. Então, será que quando vamos trabalhar, nós pensamos nisso? Será que nós pensamos assim, hoje eu vou fazer o melhor que eu puder, porque é uma honra poder trabalhar, é uma felicidade, não é? Então, nós devemos refletir sobre isso, sobre as possibilidades de sermos úteis. E não apenas na casa, não é? Às vezes na nossa casa, no nosso lar, às vezes no trabalho, no meio da rua. Todos nós somos instrumentos da espiritualidade amiga para socorrer, para orientar, para ajudar de alguma maneira. Que bom quando a gente conseguir viver isso em profundidade, não é? Porque onde estivermos, estaremos no céu, e é isso que nos importa. Meus amados irmãos, nós já estamos nos aproximando do fim da nossa conversa, e agora eu quero agradecer a todos e fazer a prece final. Que Deus nos abençoe. Senhor Jesus, amigos espirituais, erguemos o pensamento para agradecer por esta oportunidade abençoada de nos comunicarmos à distância, sendo que os corações estão próximos, emocionalmente, afetivamente, que haja uma ligação poderosa entre todos os que acompanharem esse vídeo, para que sintam essa infusão de energias positivas, de otimismo e de paz. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo trabalho. Obrigado pela decisão de superar os obstáculos, de vencer os impedimentos, os altos e baixos da vida, e de permanecer tentando melhorar. Muito obrigado, Senhor. E dessa forma, nós te pedimos permissão para dar por encerrada a nossa reunião desta noite. Meus queridos amigos, que Deus abençoe a todos.